Eu vou aproveitar para pegar o link do ministro Toffoli, porque o portal Metrópolis botou no início da manhã uma matéria muito boa, que até obrigou a Folha de São Paulo a publicar a matéria dela. Vai falar de Fachin. Não, mas esse cara... Mas a gente puxa. É muito interessante. Puxa o que o Metrópolis fez... É estarrecedor. Mas assim, estarrecedor. E fica aqui para saber, mas parabenizar o Metrópolis, que foi assim, foi a reportagem mais fantástica e simples, besta do mundo. O que tem ali de mais estarrecedor, de mais revelador, é o depoimento de funcionários confirmando que o real proprietário do Resort Itanhaém é Zé. Zé, para quem não conhece, já apareceu em planilhas de codinome como o amigo do meu pai. Agora, aqui nesse caso, aparece como Zé, que é o ministro Dias Toffoli. José Dias Toffoli. Os funcionários do Resort contaram à equipe do Metrópolis que detectou ainda que tem um cassino lá dentro. Até aí tudo bem que a operação de caça-níquel está legalizada, só que blackjack não está legalizado no Brasil. Não, e dinheiro. Em dinheiro. Tá no Paraná. Você tem a máquina, mas não pode apostar dinheiro. E lá tem. Fora isso, o resort tem até uma casa do Zé. E aí eu vou contar que eu já tô aqui. O Metrô fez uma coisa muito simples. Pegou 2 jornalistas e disse: vai se hospedar no resort. Aí os 2 chegaram lá, Ciro. Se hospedaram. Foram tomar banho de piscina, foram para restaurante, tomaram cachaça, passaram dias no resort, hospedados, de férias, os 2 jornalistas. E conversaram do cozinheiro ao garçom. Aí todo mundo falava de Zé. Não, porque o Zé é o dono, Que Zé? José Dias Toffoli. E tem um ponto, Gustavo, que reforça a história dos funcionários. A matéria do Metrópolis não tem fotos, porque os funcionários contam que o ministro frequenta lá com frequência, né? Ele já deu festas e gigantes. Deu uma festa recentemente e assim, o fato de não ter fotos desses eventos, somado ao fato de que um funcionário fez imagens de Ronaldo, fenômeno, que estava lá no evento e teve que apagar, reforça a ideia de que não pode registrar as imagens do ministro lá. Se não pode registrar, o que é que tem de errado que não pode registrar o ministro lá? É porque certamente tem algo a esconder. E não só dentro do resort, mas na própria cidade. Todo mundo se refere ao hotel do Zé, né? Então, assim, é algo impressionante. E aí, Ciro, a gente vai já falar do Fachin, que é muito interessante também. Deixa eu só destacar aqui que essa matéria tá na coluna de Andresa Matais, né, do Metrópolis. Foi escrita por Valentina Moreira e Samuel Pancha. E ela diz o seguinte aqui, além disso aí que vocês já trouxeram, né? Resort ligado a Toffoli tem cassino com máquina de apostas e blackjack. Ele diz que o cassino entre seus atrativos máquinas eletrônicas de apostas e mesas de jogos de carteado. No local é possível jogar blackjack, modalidade de apostas, como o Dinarte disse, né, proibida no Brasil. Todos os jogos são valendo dinheiro. Em Ribeirão Claro, o local é conhecido como Resort do Toffoli. A coluna se hospedou no local nesta semana e, embora o nome do ministro não conste nos documentos oficiais, funcionários tratam Dias Toffoli como proprietário. E tem alguns detalhes também nessa história aí que geram pontos de constrangimento. A matéria cita que quem esteve lá, além de outros ministros, foi a Carmen Lúcia. Por que é relevante? A Carmen Lúcia tem atravessado a crise junto com o Fachin até hoje, depois de Nayara Lima, tem atravessado a crise como uma espécie de reserva moral, de quem está querendo. E aí o Metrópolis conta, ao associar ela a essa crise, constrange a ministra, que está com a posição de ser a favor do código de conduta que o Fachin quer implementar. Olha, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, está longe de ser um isentão às polêmicas recentes que envolvem familiares de ministros, atuando em processos que as mesmas cortes superiores vão ou estão julgando. Fachin figurava como paladino por ser, entre outros, em meio a essas notícias, por ter proposto uma espécie de código de conduta para os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Prova disso, porém, que ele não é tão isentão assim, foi o que trouxe a jornalista Daniela Lima. Segundo ela divulgou, a filha de Edson Fachin atua como advogada em importantes ações que tramitam até hoje em câmaras, em cortes superiores aqui do Brasil. A jornalista Daniela Lima citou o seguinte, abre aspas:
O ministro Edson Fachin tem uma filha que é advogada. A filha do ministro Edson Fachin, advogada, advoga em cortes superiores e advoga em processos que envolvem, inclusive, recursos públicos em cortes superiores. Onde é possível encontrar um processo da filha do ministro Edson Fachin? No Supremo Tribunal de Justiça. No Superior Tribunal de Justiça, desculpe. E quem ela representa? A Itaipu Binacional, do Paraná, que é o estado de Fachin. Que é uma estatal brasileira junto com uma estatal brasileira e Paraguai. Aí, Daniela Lima continua aqui. Foi um ministro que me falou isso, que me chamou a atenção sobre isso. Fala-se muito das esposas, mas não se olha para os filhos e outros parentes. Este ministro me afirmou que colocou o seu gabinete para pesquisar o Código de Conduta alemão, no qual a proposta de Fachin se baseia. No Código de Conduta alemão há uma propriedade central chamada Enforcement, que é o peso que vai fazer a letra da lei valer. É o que dá consequência ou não ao cumprimento do código. Aí ela cita, inclusive, que Edson Fachin pode até ter o apoio de 5 ministros para que esse Código de Conduta passe. Mas, apresentado diante dessa confusão generalizada, várias denúncias ligando parentes de ministros a processos que os próprios ministros estão envolvidos, fica bem difícil. Mas aí, isso é o chamado fogo amigo. Foi fantástico, porque a Daniela Lima, ela tem fontes online no STF, que ela ficava ali na Globo News e dizia: o ministro está dizendo isso, o ministro está dizendo aquilo, o ministro vai fazer isso. E o mundo sabe quem são os ministros fontes. E o ministro e a Daniela Lima. Até porque, ela excluiu 5 ao dizer que Fachin conta com o apoio de 5. Esses 5 não seriam a fonte dela. Não, a fonte dela é alguém que está muito chateada com esse código de conduta e quis apontar para Fachin e dizer: olha, você é igual a gente. E esse ministro... Não queira dar uma dizendo aqui, não. E esse ministro, inclusive, tem um valor do contrato da filha de Fachin. Ainda não passou por pura conveniência. Com certeza. Você pode ter certeza. Talvez, inclusive, Daniela Lima já saiba o valor. Pode ser também. Não. E já tenha combinado de não passar por enquanto. Vamos ver os próximos passos. Então, assim, esse foi o recado mais direto que eu vi. Não vi repercussão em canto nenhum. Eu vi da Daniela Lima, a gente viu na Daniela Lima, mas é uma bomba. Inclusive, ela não falou nem no UOL, se eu não me engano, ela falou numa rádio de um programa que ela participa. Ela participa não foi no UOL, não, foi numa rádio, e ela diz claramente, e ela ainda diz quem foi a fonte. Foi um ministro. E foi um ministro que tá magoado. Que tá magoado. Então, o Fachin, ele tá sendo investigado. Agora, tem um ponto interessante. Ela disse que o ministro que o problema não é o código. Que o problema não é o código. É sim o momento que esse código foi apresentado. Porque se ele for, assim, realmente à frente, vai parecer que é uma punição para os ministros, um recado para os ministros que já estão envoltos à polêmica. E aí, nesse momento, inclui também Fachin. Ele estava ontem em São Luís tentando convencer o Flávio Dino a ser o 6º voto. Porque ele não vai virar o voto de Moraes. Não. Ele não vai virar o voto de Gilmar Mendes. Esses dois eu suspeito que são as fontes, Gilmar ou Moraes. Ele não vai virar o voto de Toffoli, que tá aí, a gente acabou de ler sobre o Zé, sobre o Zé, e ele já mandou informar através de interlocutores que não vê razão nenhuma para impedimento. Inclusive, nos casos, a regra que prevê impedimento deveria ser aplicada por questão dos familiares. Ele disse que não tem envolvimento de familiares nele na questão do Banco Master, então não tem por que declarar algum tipo de impedimento. Esse aí também não vai ser um voto que vai ser virado. A esperança do Fachin é que o Dino se compadeça dessa questão de ética e forme aí um placar de 6-5, mas pelo andar da carruagem e com isso aí acontecendo, porque isso aí certamente é coisa de ministro que está se municiando para enfraquecer o presidente do STF, para ver se ele perde esse pedestal de ter condições em falar sobre ética. E é interessante que, na verdade, eu acho que ele já enfraquece, sabe, Renato? Porque só a divulgação disso, ninguém tinha nada do Fachin para falar, agora tem isso. Pode ser que essa moça esteja recebendo um contrato não de 3 milhões e 600 mil por mês, mas de
15 mil por mês? Pode ser. Você é uma advocacia. Não vai chegar a 3 milhões e tanto por mês, né? Mas pode ser uma advocacia normal, porque é natural você trabalhar. Agora, somado a isso, tem o TJ de São Paulo. Está para julgar uma causa que de um lado tem Roberto Teixeira, que vinha a ser o sogro de Zanin, contra Zanin e a mulher de Roberto Teixeira. E a mulher de Zanin, que é filha de Roberto Teixeira. Roberto Teixeira diz que é o amigo de Lula e foi quem apresentou Zanin a Lula. Roberto Teixeira é amigão de Lula e foi quem disse, esse cabo aqui, meu genro, vai ser seu advogado, é gente muito boa, pode confiar e é bom. Pois o Roberto Teixeira diz que Zanin, que é genro, e a filha desviaram 5 milhões de reais do escritório dele. Certo? E tá passando a julgar, é ação pública. É só consultar, sabe? O Roberto Teixeira diz que Zanin e a filha, o Roberto Teixeira cobra 5 milhões dos dois, da filha e do genro. Tá no TJ de São Paulo. Essa cobrançazinha. Então, assim, vai se aparecendo coisas e vai minando essa situação. Porque o Zanin ganhou na primeira instância e agora tá na segunda. Vai ganhar tudo. Doido é quem vota. Ciro, o HPG Campina e o Toninho Freire estão me lembrando, é bem verdade, que o Supremo Tribunal Federal está com 10 ministros. O caso da indicação do Bessias, inclusive, virou para a presidência uma questão delicada, porque o assunto do Banco Master é o novelo que tem que se desenrolar.